Olá! Nesta videoaula vamos aprender como trabalhar com o diagrama de sequência e o padrão MVC. Para tanto, vamos utilizar o cenário da seguradora que já trabalhamos nas outras videoaulas. Vamos então relembrar qual é o cenário da seguradora. Aqui nós vemos a modelagem conceitual deste cenário, onde nós temos a classe proprietário, automóvel, conserto, seguro, funcionário e oficina. Essa é a modelagem conceitual. Como sabemos, a modelagem conceitual não possui todos os detalhes técnicos que necessitamos para a implementação dos nossos sistemas. Vamos verificar um outro diagrama de classes que foi construído para o nosso cenário da seguradora. Nesse diagrama, nós especificamos o formato, o padrão que estamos utilizando, que é o padrão MVC. Como vimos no material de apoio, o padrão de projeto MVC permite a separação dos objetos do sistema, das classes do sistema, em 3 camadas. Essas camadas vão representar quais são as funções de cada um desses objetos, dessas classes do sistema. Então, temos a camada View, que vai representar a interface do sistema. Então, todas as telas que que apresentam informações para os usuários serão incluídas aqui na camada de visualização, representada aqui pelo pacote View. Temos também a camada de controle, que será responsável pelos métodos de controle chamados pelas interfaces. Então, uma interface chama um determinado controle, que por sua vez acessa um determinado objeto de modelo, um objeto de negócio, que vai nos trazer as informações, vai nos disponibilizar as informações, tá? Cada uma dessas camadas foram representadas, então, aqui nesse diagrama, por meio de um pacote. Dessa forma, nós representamos a separação das funções dos objetos do sistema. Nós temos aqui os objetos que têm como função apresentar os dados para o usuário por meio de uma interface, um layout. Nós temos aqui o objeto, a classe, que faz o controle, né, que busca as informações e faz a chamada da visualização da interface, que deve ser apresentada para o usuário, dependendo da ação executada. E nós temos aqui as classes, que vão representar os objetos de negócio. Podemos também fazer mais uma alteração aqui no nosso diagrama, que vai permitir uma visualização melhor de cada um desses objetos, de cada uma dessas classes no diagrama de sequência. É a utilização dos estereótipos. Podemos, então, em cada um desses objetos, indicar qual é a função de qual camada ele está representando. Para tanto, podemos clicar no objeto e depois clicar com o botão direito e visualizar aqui quais são os estereótipos disponíveis para uso. Se relembrarmos o conceito e os estereótipos que foram indicados para o padrão MVC, lembraremos que para model utilizamos o próprio nome model, para view utilizaremos o próprio nome view e para controller o próprio nome controller. Ora, não estamos vendo esses estereótipos aqui no ArgoML. Portanto, teremos que criá-los. Para fazer a criação, então, basta irmos até a parte de baixo aqui, nas propriedades, e clicar para criar um novo estereótipo.
Na sequência, basta digitarmos qual é o nome do estereótipo que queremos. No nosso caso, é o model. Vejam que o nosso objeto já ficou com o estereótipo criado. Na sequência, podemos fazer somente a seleção do estereótipo que já foi criado para os demais objetos, para as demais classes. Esse estereótipo foi criado dentro do pacote model. Então, se você vir até a pastinha aqui de model, vai ver que o estereótipo foi criado dentro da pastinha, dentro do pacote, e vai estar junto com os objetos que nós já colocamos dentro do nosso pacote. Vamos então agora criar um novo estereótipo, que é o estereótipo view. E habilitar esse estereótipo view para os nossos objetos da camada de visualização. E por fim, vamos criar o estereótipo controller. Vamos agora entender um pouquinho o que quer dizer esses dois objetos, essas duas classes aqui dentro da camada de view. Temos o form seguro, que vai representar um formulário, que é aquele formulário que vai permitir o proprietário acionar o seguro. Ele vai preencher algumas informações no formulário e vai acionar o seguro. A segunda tela, que seria a segunda visualização, é o message seguro, que seria uma tela de mensagem. Essa tela de mensagem seria apresentada para o usuário no final, após o preenchimento do formulário. Então, qual seria o fluxo das informações aqui? O proprietário entraria no sistema, acessaria a tela de seguro, de acionamento do seguro, seria apresentado então o formulário de seguro, o form seguro, ele preencheria todas as informações do seguro e clicaria num botão para enviar, para acionar o seguro então. Ao clicar nesse botão, seria então apresentada a tela mensagem seguro. Vamos agora representar esse fluxo de sequência no nosso diagrama de sequência. Vamos então iniciar a elaboração do nosso diagrama. Para isso, vamos selecionar primeiro o proprietário. Vamos nomeá-lo aqui no nosso diagrama de sequência e vamos colocar o estereótipo de ator. Aqui, nesse diagrama de sequência, o proprietário vai representar o ator, que é o usuário que acessa o sistema. Quando o usuário acessa o sistema, o que vai acontecer? O sistema, num primeiro momento, vai chamar a controller, o objeto que representa o controle, para saber o que o proprietário, o que o ator quer fazer no sistema e poder trazer a visualização e trazer os dados necessários para serem apresentados na visualização. Então, a nossa controller aqui, estaremos representando ela com o estereótipo controller. Neste caso, o que o proprietário pode fazer no sistema? Ele vai poder selecionar a operação de index. Ele está acessando o sistema a primeira vez. Se você verificar lá no nosso diagrama de classes do aciona seguro, a nossa controller tem dois métodos. O método de index, que vai retornar a view form seguro para que o usuário possa visualizar,
e preencher os dados necessários para acionar o seguro, e o método aciona seguro, que vai ser o método responsável por inserir as informações preenchidas pelo proprietário no formulário no objeto seguro e depois retornar a tela de mensagem de sucesso ou de insucesso para o usuário, no nosso caso aqui, para o ator proprietário. Vocês vão verificar que precisaremos também, durante a criação do nosso diagrama, fazer algumas alterações no diagrama de classe, nos objetos do diagrama de classes. Por exemplo, no momento em que o seguro é acionado, o controller vai chamar o objeto de negócio seguro, vai chamar um método específico do objeto de negócio seguro para preencher os dados deste objeto. Os dados que foram preenchidos aqui no formulário. Então, vamos já aproveitar que estamos aqui no nosso diagrama e vamos criar o método preenche dados, que vai ser utilizado depois lá no nosso diagrama de sequência. Aqui não vamos completar todo o nosso diagrama. E justamente quando estamos fazendo o diagrama de sequência, nós podemos ir completando aos poucos o nosso diagrama de classes. É importante fazer esse complemento para que todos os nossos diagramas tenham os links adequados e permitam uma geração de código mais completa ao final do nosso projeto, ao final da nossa etapa de projeto. Vamos salvar o que fizemos até agora e vamos voltar para o nosso diagrama de sequência. Então, aqui, neste momento, o proprietário vai fazer a chamada do método index, Então, ele está acessando a primeira vez o sistema. Esse index é um método do nosso controle e o nosso controle, por sua vez, por meio do método index, vai retornar a view form seguro. Vamos apresentar aqui o nome do form e o seu estereótipo, que é view, e vamos criar, então, a ação de chamada do retorno da view. Muito bem. Vamos salvar. Podemos agora continuar o nosso diagrama selecionando a ação que vai permitir ao usuário acionar o seguro. Então, a view do formulário foi retornada para o ator, esse ator fez o preenchimento de alguns dados e agora ele vai submeter esses dados. Essa submissão dos dados será feita por meio da operação aciona seguro, que é a operação do controller que vai acionar o seguro. Esse aciona o seguro vai ter duas funcionalidades, ele vai ter dois objetivos. O primeiro deles precisaremos aí do model seguro aqui, que vai ser o preenchimento, então, desse objeto de negócio, o preenchimento do dado seguro em memória. Então, aqui é o seguro, esse aqui é um model. No momento que os dados foram preenchidos e o seguro foi acionado, a controller recebe essa ação e faz o registro desses dados por meio da operação preenche dados, que é um método da classe de negócio seguro.
Depois, o que acontece? A própria controller identifica que os dados foram preenchidos e faz a sua segunda ação, que é fazer a chamada da view de mensagem para apresentar para o usuário. Então, vamos criar aqui uma outra ação. Essa ação será a ação que vai retornar a view de mensagem. Vamos salvar o nosso diagrama e vamos visualizar como que ele ficou. Então, temos aqui o ator, representado pelo proprietário, temos o nosso controle, representada pela controller, temos uma view, uma tela de visualização, que é o formulário, temos a modelo, que é o nosso objeto de negócio, representado pela classe seguro, e temos uma segunda view aqui, que é a tela de mensagem de sucesso ou insucesso. O ator acessa o sistema para acionar o seguro e o controller, então, faz a chamada da visualização da tela de formulário e apresenta para o proprietário. O proprietário preenche os dados no formulário e clica no botão Aciona Seguro. Esse botão é um botão que vai permitir que a controller preencha os dados do seguro que está sendo acionado e retorne a mensagem para o usuário. Pode ser uma mensagem de sucesso ou uma mensagem de insucesso. Nesta videoaula, vimos então como trabalhar com o diagrama de sequência utilizando o padrão de projeto MVC.